Seja bem-vindo, meu nome é Olinda Ferreira Maurício, sou professora de português do curso Logos. Nós vamos começar um trabalho para facilitar a vida de vocês aí nos concursos, principalmente nesse concurso da Polícia Militar. Então, é muito importante que você, primeiramente, tenha claro que você sabe português. Todos nós sabemos português, somos falantes naturais dessa língua, né? O que precisamos muitas vezes aprimorar é o nosso conhecimento da gramática normativa, é aplicar o nosso conhecimento nos textos. Isso é que é fundamental, você tem que ter clareza disso. Tudo que nós formos estudar aqui, você ter a preocupação de observar esses elementos nos textos, sempre prestando atenção, né? Como que, por exemplo, no programa da Polícia Militar, fala-se muito do uso das preposições, das conjunções, dos advérbios, mas sem aquela preocupação de classificação, mas sim de identificação dos valores semânticos que essas palavras trazem no texto. Então isso é muito importante, você está ligado nessas questões, né? Prestar muita atenção, porque o edital destaca a questão da interpretação de texto, trabalho com o texto, tanto o texto informativo, né? O texto argumentativo e também o texto literário, né? Porque normalmente nos concursos nós temos a predominância, né, de textos informativos, mas nada impede que também tenhamos questões que trabalhem com os textos literários. Prestar bastante atenção na questão do vocabulário usado no texto, não apavorar quando encontrar uma palavra que você não domine, ler o texto como um todo. Então, normalmente é isso que é cobrado, são questões de compreensão, né? As relações que nós identificamos no texto, a aplicação do conhecimento gramatical, saber diferenciar norma culta, né? A norma chamada culta, padrão do português que nós usamos no dia a dia, da linguagem coloquial. Isso é muito importante, né? Você ter consciência que você é um falante da língua portuguesa e que você domina a língua portuguesa, você só tem que se aprimorar nesse nível de linguagem que é o nível padrão, que normalmente é o que é cobrado nos concursos. Então, repetindo, prestar atenção no vocabulário, em aumentar o seu vocabulário, no uso, né, do seu conhecimento gramatical para entender melhor o texto, estabelecer as relações, identificar as relações que estão presentes naquele texto, avaliar as questões de concordância, de regência, de pontuação, tudo isso sempre aplicado ao texto. Não tem mistério, é só se dedicar. Nós vamos então agora focar num assunto muito importante que se refere às questões de interpretação de texto, que é o bicho-papão de muitos alunos. Os alunos sempre colocam, eu tenho dúvida, né? Fico perdido, encontro uma palavra no texto que eu não entendo, aí já me trava, não consigo continuar as questões. Então nós vamos tentar mostrar para vocês os passos que você deve seguir para ter um ótimo desempenho nas questões de interpretação de texto. Então, não importando o tamanho do texto, é fundamental que você primeiro faça o que a gente chama de leitura de reconhecimento. O que seria essa leitura de reconhecimento? É uma leitura em que você procura identificar a ideia central do texto. Você faz uma leitura geral para procurar identificar, né, qual a ideia central do texto. E muito importante também, quando você está fazendo essa leitura, além da ideia central, você já ir identificando o gênero, a que gênero esse texto pertence. Se é um texto narrativo, se é um texto informativo, se ele é um texto argumentativo, se é uma crônica, que tipo de texto é? Isso é muito importante, porque ao identificar a que gênero o texto pertence, você
né, que já estudou todos esses gêneros, você vai já pensando as questões que podem ser cobradas. Por exemplo, se é um texto narrativo, que normalmente cai menos nos concursos, né? Você já vai pensando que tipo de narrador que tipo de discurso que predomina, se é um discurso direto, se é discurso indireto, se tem discurso indireto livre, né? Vai também observar com que tipo de tempo o narrador trabalhou, se só tem tempo cronológico ou se tem tempo psicológico. Agora, se é um texto, aliás, um texto argumentativo, né? Aí você já vai lendo o texto e pensando qual a tese, qual o ponto de vista que o autor está defendendo aqui, que recursos argumentativos ele usou nesse texto, né? Então é muito importante você já se preocupar com o gênero. Então você faz uma primeira leitura, que é essa leitura de reconhecimento, né? Procurando identificar a ideia central e já dando uma olhadinha no gênero a que esse texto pertence, para ir já levantando essas características. Logo em seguida, lê uma vez, né? Tem gente que pensa assim, não vou ler duas não, porque eu vou perder tempo. De forma nenhuma. Você tem que ler várias vezes, com enfoques diferentes. Então você leu a primeira vez, identificou as ideias centrais, né? Fez a leitura de reconhecimento, aí depois você vai fazer uma leitura de marcação. Como assim? Você vai procurar identificar o que nessa leitura de marcação, né? Você observou, por exemplo, que o autor é um texto argumentativo, ele trabalhou com apresentação de argumentos, opondo ideias, apresentando uma argumentação e uma contra-argumentação, trabalhando com causa e efeito, ou apresentando dados estatísticos, fazendo uma alusão histórica. Você vai identificando, marcando esses elementos no texto, né? Um detalhe, se você quiser também pode, até entre essa leitura de reconhecimento e a leitura de marcação, você pode dar uma olhada nas questões, até para quando você for fazer essa leitura de marcação, você já ter identificado, né, o que está sendo cobrado. Isso vai te ajudar bastante também, né? Então, observe que essa leitura de marcação é uma leitura que pressupõe um leitor já maduro, né? Um leitor que sabe o que ele tem que procurar no texto. Ele sabe os recursos que são normalmente usados naquele gênero textual. Então é uma leitura importantíssima, porque normalmente são cobrados valores semânticos das conjunções, das preposições, dos advérbios, os elementos referenciais. Então, o que acontece? Ao identificar essas ideias no texto, você já está fazendo um levantamento também dessas questões. Isso é muito importante, né? Então, tem uma outra fase também muito importante, que é a chamada leitura de relação, né? Onde nós vamos identificar as ideias apresentadas no texto. Que ideias que estão prevalecendo? Você já fez uma leitura global lá no primeiro momento, né? E aí, depois da leitura das questões e tal, você vai identificando as outras ideias secundárias que são apresentadas no texto também. Isso é muito importante. É melhor que você leia o texto quantas vezes forem necessárias e acertar a questão do que ter pressa, não ler o texto para ter todas as informações necessárias e errar a questão. Isso é que não pode acontecer de forma nenhuma, né? Então, às vezes a gente pensa que está perdendo tempo, voltando ao texto, voltando ao trechinho mencionado na questão, de forma nenhuma. Isso vai te ajudar bastante. Preste atenção nessa dica que eu estou te dando. Eu tenho certeza do que eu estou te falando, tá ok?